Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar sequência à série de vídeos que eu venho fazendo sobre a alopecia androgenética e eu vou falar especificamente para vocês sobre o papel dos hormônios masculinos, os chamados andrógenos, no contexto da alopecia androgenética masculina e da alopecia de padrão feminino. A alopecia androgenética, como o próprio nome já nos induz a pensar, ela é provocada por fator hormonal associado a fator genético. No que tange o fator hormonal, ela é provocada pela ligação da DHT, que é a dihidrotestosterona, que é um andrógeno potente, né? Na verdade, ele é um metabólito potente proveniente da conversão da própria testosterona por ação da enzima 5-alfa-redutase em DHT, que é a dihidrotestosterona. A DHT, ao ligar-se aos receptores de andrógenos presentes na papila dérmica de cada folículo piloso, ela desencadeia o quadro efetivo da alopecia androgenética, além de outros quadros desagradáveis e conhecidos dentre nós, que são o hirsutismo, que é o aumento exagerado de pelos em mulheres, a acne vulgar, que é o tipo de acne mais comum, e a própria neoplasia prostática, que pode induzir ao câncer de próstata, né, em homens. Por que eu estou reforçando esse conceito de que é a DHT que provoca a alopecia androgenética efetivamente? Algumas pessoas erradamente acreditam que o simples fato da testosterona aumentar em taxa e estar livre e circulante com a taxa aumentada no sangue já é suficiente para provocar a alopecia androgenética. Não. Todos nós, homens e mulheres, temos testosterona, mas somente uma pequena fração dessa testosterona está livre e circulante no sangue. A maior parte dessa fração está presa ao que nós chamamos de globulinas ligadoras de hormônios sexuais, de maneira que isso mantém a nossa taxa de testosterona normal no sangue. E mesmo com a taxa de testosterona normal no sangue, a alopecia androgenética ou mesmo a alopecia de padrão feminino acontece. Porque o que provoca esse tipo de alopecia não é a taxa de testosterona aumentada ou diminuída no sangue, é simplesmente a DHT, que é a dihidrotestosterona, que é um metabólito potente da própria testosterona, que, como eu disse, é obtida por meio de uma conversão intermediada pela enzima 5-alfa-redutase. Que isso fique muito claro, tá? O máximo que pode acontecer quando você tem taxa de testosterona elevada no sangue é que essa alopecia torne-se mais severa do que ela já é, mas a alopecia androgenética acontece, independente dessa taxa estar normal, aumentada ou diminuída, tá ok? Outra coisa que é muito importante, a nossa pele possui unidades pilosebáceas, que são unidades constituídas por glândulas sebáceas e pelos, e no contexto do couro cabeludo, pelo é o fio de cabelo. O que essas unidades pilosebáceas fazem? Elas produzem enzimas que ora transformam andrógenos potentes em fracos e ora fazem o contrário, transformam andrógenos fracos em potentes. O que acontece tanto em homens e mulheres? Na região frontal do couro cabeludo, que é essa região, essas unidades pilosebáceas produzem principalmente a 5-alfa-redutase. Ela é produzida inclusive em maior quantidade em homens do que em mulheres. E por conta disso ocorre maior conversão de testosterona em DHT, o que consequentemente torna o quadro da alopecia androgenética ainda mais intenso em homens do que em mulheres e traz essas características próprias da alopecia androgenética, que são a queda de cabelo e a miniaturização dos fios de cabelo, que nos homens ficam evidentes nas entradas e no cocuto aqui que fica careca, a famosa careca do padre. Já na região occipital, que é essa região abaixo aqui do couro cabeludo, principalmente nas mulheres, ocorre um aumento por parte das unidades pilosebáceas na produção de enzimas que convertem andrógenos que são potentes, como é o caso da própria DHT, em andrógenos mais fracos, que é o caso dos estrógenos. É por isso que mesmo dentro do quadro da alopecia androgenética e da alopecia de padrão feminino, você não vai ver indivíduos carecas nessa região, porque nessa região você tem estímulo à produção normal do cabelo. Porque aqui a DHT está inibida, porque a aromatase, que é a principal enzima produzida aqui, consegue converter esse andrógeno potente, que é a DHT, no andrógeno menos potente, que é um estrógeno da vida, tá? E isso daí tem uma quantidade maior em mulheres do que em homens, tá bom? Então, dentro do quadro da alopecia androgenética, você tem a careca na região frontal e na região occipital você tem cabelo. É a famosa careca do padre. Padre tem cabelo aqui e é careca aqui.
correto? Nas mulheres, como a quantidade de 5-alfa-redutase é menor, você não vai ter as famosas entradas, a pracinha, como a gente vê no homem, não é tão intenso assim. Ocorre uma redução na quantidade de fios de cabelo na região central do couro cabeludo da mulher, tá? Outra coisa que é importante, eu disse a vocês que um dos fatores que leva à alopecia androgenética é o fator hormonal, que é promovido por essa interação do andrógeno DHT com o seu receptor lá na papila dérmica do folículo piloso. Só que esse fator hormonal nem sempre está presente na alopecia de padrão feminino. Por que eu digo isso? Algumas pessoas têm a chamada síndrome da insensibilidade andrógena. Quem tem essa síndrome não fica calvo. Por quê? Porque os seus receptores de andrógenos, mesmo quando ligados efetivamente aos andrógenos, não geram reação nenhuma. Só que algumas mulheres, mesmo tendo essa síndrome de insensibilidade andrógena, desenvolvem a alopecia de padrão feminino. O que nos permite inferir que o que provoca essa alopecia não é somente o fator hormonal. Existem outros fatores, outros mecanismos que podem levar a essa alopecia, que não é somente o fator hormonal. Então é por isso que é errado nós referirmos a alopecia androgenética feminina. O correto é a alopecia de padrão feminino, porque nem sempre o fator hormonal está claro aqui, como na alopecia androgenética masculina, que ele é evidentemente claro e presente. Outro fator que também corrobora para que a gente pense que nem sempre o fator hormonal influi. A finasterida, que é um bloqueador seletivo de 5-alfa-redutase 2, ela é efetiva para inibir queda de cabelo na alopecia androgenética masculina, mas ela é ineficaz para fazer o mesmo na queda capilar progressiva em mulheres que estão na menopausa e que têm taxas de andrógenos, incluindo a testosterona, normalizadas no sangue. Não dá nem para você dizer, não deu certo porque ela está com taxa de testosterona elevada, provavelmente. Não, estava normal e ainda assim não funcionou. Da mesma maneira, a ciproterona, o acetato de ciproterona, que é conhecido pela marca registrada Androcur, que faz o bloqueio de receptores de andrógeno, também não se mostrou muito eficaz para inibir a queda capilar progressiva em mulheres que estão na menopausa com taxas de andrógenos normais no sangue. Não conseguiu se mostrar muito eficaz. E o acetato de ciproterona, ele está presente em alguns anticoncepcionais populares do mercado, como o Diclin, o Diane 35, o Selene. Pode ser que em mulheres em idade fértil, que o ginecologista identifique que tem alopecia androgenética associada, ele seja efetivo, mas em menopausadas ele mostrou-se realmente pouco eficaz. Então tudo isso colabora para que a gente tenha linha de raciocínio de que a alopecia androgenética masculina e a alopecia de padrão feminino devem ser tratados como entidades clínicas diferentes porque têm etiologias diferentes, embora gerem alterações iguais. Em ambos você observa queda de cabelo e miniaturização dos fios na região frontal do couro cabeludo. Eu espero que tenham gostado, até a próxima. No próximo vídeo eu vou me aprofundar mais na questão genética que leva à alopecia androgenética. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Quem ainda não me segue no Instagram, me siga. Curtam, compartilhem, comentem, para que outras pessoas, assim como você, que tiveram interesse nesse assunto, também possam acessar essas informações. Um beijo, até a próxima!